A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Começa agora mais um devocional, aleluia! Louvado seja Deus, nós vamos juntos por em torno de 10, 15 minutos, onde falaremos a respeito de uma palavra para motivar e iniciar o seu dia, amém? O capítulo de hoje, na sequência da leitura da palavra de Deus, está no livro de Atos, no capítulo 7. Então eu convido você a pegar sua Bíblia comigo e abrir ela em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varãos, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em quem vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Disse Deus, julgarei a nação pela qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou o 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e os livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara com dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte aproximou-se uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendais uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituíste autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste com o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram-lhe 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito.
ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo os prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, ao qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, e dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quando a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-o com as suas mãos, com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes os tabernáculos de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinaram aquele que dissera a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-lhe recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsara da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejavam. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia com a sua morte. Aleluia. Para quem não sabe, esse Saulo aqui viria a se tornar, mais para frente, o nosso apóstolo Paulo. Então, veja, muita coisa para destacar. Estevão está fazendo aí, discorrendo um pouco a respeito da lei, a respeito daquilo que Deus fez pela nação. Mas um ponto me chama a atenção. Se você lembrar do capítulo que nós lemos ontem, o capítulo 6, você vai perceber que Estevão era um homem cheio do Espírito, mas o clima já estava meio estranho. Tanto que Estevão, a Bíblia diz que lançaram a mão de Estevão e o levaram para o Sinédrio. Ele ia ser julgado. Mas Estevão não deixou de anunciar aquilo que ele cria como palavra. Não deixou de confrontar o que tivesse que ser confrontado. Veja, não quero estimular você a entrar num evangelho de confronto, de briga, não é esse o evangelho que eu creio. Mas eu quero estimular você a pregar a palavra da verdade, mesmo em face da morte. Estevão já respirava a morte quando ele entrou para aquele sinédrio. Certamente ele seria apedrejado. Se você olhar a partir do verso 54,
Você vai ver no verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles já faziam aquele rosnado contra ele, de tanta, talvez, raiva que eles ficaram. Mas Estevão, mesmo sabendo, não fez caso da sua própria vida. Antes, ele liberou a mensagem que Deus havia colocado. A palavra de Deus, mais uma vez, repete, mas Estevão, verso 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Veja, uma das características de você que é cheio do Espírito Santo é que você não olha para os perigos com o olhar natural, você fita os olhos nos céus e vê a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Estevão fitou a glória de Deus. Sabe, nesses dias alguns têm fitado e colocado seus olhos num vírus que vai matar, que vai destruir, com medo de ficar infectado, medo de infectar as pessoas, mas a palavra de Deus diz que Estevão olhou para o céu. Veja, há algo muito poderoso nesse olhar para o céu, ele é um símbolo espiritual, porque a palavra de Deus diz que é do céu que vem o seu socorro, é do alto que vem o seu socorro. Olhar para o alto aponta para a esperança do socorro. A palavra de Deus diz que Estevão viu a glória de Deus. A palavra de Deus diz que ele viu Jesus sentado à direita de Deus. Uau, mas por que ele pôde ter essa visão? Porque ele era alguém cheio do Espírito. Aleluia. Eu quero orar por você, meu irmão, para que você se torne essa pessoa completamente cheia do Espírito. Completamente tocada pela verdade da palavra. Tocada pela verdade do Evangelho que transforma, que traz vida. Aleluia. Feche seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos, Deus, mais uma manhã. Ó Pai, eu libero mais uma vez sobre o coração dos seus filhos, o mesmo coração que havia sobre Estevão. Um homem cheio do Espírito, um homem cheio de fé, um homem que em meio aos riscos, aos perigos, às pressões e aos medos, ao invés de colocar os seus olhos nas coisas naturais, nos perigos naturais, ele colocou os seus olhos nos céus, e a tua palavra diz que ele viu a sua glória. A tua palavra diz que ele viu Jesus sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Ó Pai, eu oro por esse nível de fé sobre os meus irmãos. Ó Pai, eu não peço para que os meus irmãos sejam cheios de fé, porque eu tenho plena revelação de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas eu peço que a palavra, Deus, que entre no coração dos meus irmãos, produza frutos, até que eles cresçam em fé, em verdade, para que o coração deles seja firmado em verdade. Ó Pai, libera sobre os meus irmãos a verdade do Evangelho, a verdade da cruz, a verdade da paz. Libera sobre os meus irmãos, ó Deus, uma vida impactada, sobrenatural, uma vida marcada pelo Evangelho da graça. Ó Pai, no nome de Jesus, eu abençoo o dia dos meus irmãos. Ó Pai, tudo que eles fizerem, eu profetizo mais uma manhã que os meus irmãos são guardados. Eu profetizo mais uma manhã que o mal não toca na vida dos meus irmãos, porque eles são cheios do Espírito. Eu profetizo que os olhos dos meus irmãos não são postos nas coisas naturais, mas são colocados nos céus. Eu determino no reino do Espírito, Senhor, guardando os meus irmãos com vida, com unção, com verdade, com revelação da sua palavra. Eu declaro a palavra da revelação, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que você seja alguém posicionado, cheio do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Quero trazer para você 2 lembretes. O primeiro é que nós iniciamos hoje o nosso segundo dia do jejum, 21 dias debaixo de suas asas. Eu já quero estimular você que após você já assistir esse devocional, eu queria que você já pegasse aí o seu livro e que você já pudesse ler o capítulo de hoje. Se preparar mais tarde, às 18 horas, nós teremos a nossa live com o pastor Aloysio e vai ser uma grande bênção, amém? E o segundo recado, eu quero estimular você ao meio-dia, por 1 minuto, você parar tudo que você está fazendo e nós podermos juntos orar, repreendendo em nome de Jesus esse vírus maligno, maldito, e declarando que cada um dos nossos irmãos são guardados pela verdade do Evangelho, pela verdade da cruz. Amém? Quero muito que você faça isso comigo, nós estaremos juntos, orando e clamando 1 minuto apenas, 1 minuto apenas do seu dia. Quero que você pare ao meio-dia, para juntos nós orarmos e clamarmos, em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre você.
Que a vida do Espírito marque você em nome de Jesus. Aleluia.